Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Elaine. E na aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre o reino Monera, os procariontes. Só lembrando aí, pessoal, procariontes são aqueles seres que possuem uma célula que não tem carioteca, não tem membrana nuclear. Ou seja, o seu material genético ele fica aí disperso no citoplasma. Ele não possui aí essa separação do material genético, ele não tem a membrana nuclear. É essa a diferença do ser procarionte para o ser eucarionte. Na aula anterior, nós vimos sobre os vírus, nós vimos sobre suas características, suas doenças causadas por vírus, e hoje nós vamos ver quais são os seres que compõem esse reino Monera e também suas respectivas funções, características e doenças causadas por esses organismos. Bom, o reino Monera ele é dividido em bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Nós vamos ter esses três organismos aí que compõem o reino Monera, que são seres procariontes, lembram? E uma característica muito frequente nesses seres é que eles têm uma reprodução muito fácil. Sua reprodução é muito rápida, ou seja, ele possui um alto índice de proliferação, ok? Primeiro, nós vamos iniciar falando sobre as bactérias, certo? As bactérias, elas são micro-organismos unicelulares, ou seja, unicelulares possuem somente uma célula. Elas são muito simples e pequenas. São as mais abundantes nos organismos do planeta. Nós encontramos elas em todo lugar, bactéria. E ela pode formar colônia de diversas formas. Então, aqui eu coloquei as formas que nós podemos encontrar essas bactérias no ambiente. Nós temos cocos, que são aquelas bactérias arredondadas. Na forma de cocos, que são as bactérias que são arredondadazinhas, em forma de uma bolinha, ela pode ser apresentada das seguintes formas. Em diplococos, que são duas bolinhas, duas bactérias arredondadas. Streptococcus, que é tipo uma minhoquinha formada por várias bolinhas de cocos. Tetrátade. Estafilococcus, que é tipo uma paredezinha formada por diversas bolinhas, diversos cocos. E Sarcina, que ela forma tipo um cubo, um quadrado. Vamos ter também os bacilos. Os bacilos eles possuem uma forma de bastonetes. Pode se apresentar isoladas ou em grupos, que são essa estrutura aqui, ó. Ela fica em forma de bastão. Então, ela pode ser apresentada dessas seguintes formas. Ela pode se apresentar em streptobacilos, que é tipo uma minhoquinha comprida, com uma seguida da outra. Flagelado, ou seja, ela possui umas estruturas nos flagelos, que são essas cordinhas aqui, ó. E esporo, que ela possui uma perfuraçãozinha no meio dela. Vamos ter também os espirilos e vibrião. Espirilos, eles se assemelham ao espiral. Espirilos, espiral. E o vibrião, ele é um caso especial. Ele apresenta como uma espiral, só que em forma de vírgula. Como aqui na foto, ó. O vibrião, ele se apresenta aqui, ó, vocês podem ver que ele tipo é como se ele fosse uma vírgula, ele tem uma dobrazinha assim no meio. E ele também tem um flagelo. E o espirilo, ele também se assemelha a uma espiral. Pode se apresentar desta forma, ó, ou desta forma, ok? Sobre a nutrição das bactérias, a sua alimentação, ela pode ser dividida em duas formas, em autótrofas ou heterótrofas. Ou seja, nas autótrofas, elas produzem o seu próprio alimento. Como assim? Elas produzem seu alimento por meio da fotossíntese, como nas plantas. Já as heterótrofas, elas precisam se alimentar de substâncias que já são produzidas por outros seres vivos. Ou seja, elas precisam de outros seres, de outra substância, para se alimentar. E ela pode ser apresentada dessas duas formas. Ela pode se alimentar dessas duas formas. Depende aí do tipo da bactéria. Como eu mostrei para vocês aqui, elas se apresentam de diversas formas. Então, cada forma dessa vai ser um tipo de bactéria.
Elas também têm necessidade de oxigênio, mas ela também pode se apresentar de duas formas. Ela pode ser aeróbicas ou anaeróbicas. O que é isso, professora? Nas aeróbicas, elas vão precisar do oxigênio para sobreviver. Já na anaeróbicas, elas não necessitam de oxigênio para sobreviver. Elas podem sobreviver normal com a ausência do oxigênio. Já as aeróbicas, elas precisam do oxigênio para sua sobrevivência. Então, existem também esses dois tipos, essas duas características das bactérias. Umas podem precisar de oxigênio e outras podem não precisar de oxigênio para sobreviver. Sua reprodução, ela pode ser também de duas formas. Ela pode ser de forma assexuada ou sexuada. Na forma assexuada, é aquela que ela vai formar indivíduos idênticos. Ela vai formar os seus filhos, os seus genitores vão ser idênticos, seus indivíduos serão idênticos. E é uma reprodução que ela é muito rápida. O que é que acontece? A gente tem aqui uma bactéria, e aí essa bactéria ela duplica o seu material genético e depois ela vai sofrer aí uma divisão. Depois que ela divide o material genético, divide aí todas as suas estruturas e forma outra bactéria, outras duas bactérias, e assim por diante, ela vai se reproduzindo. Já na sexuada, ela pode se reproduzir por meio de conjugação. Como assim, professora? Ela vai criar uma ponte, que é chamada de conjugação, e ela vai pegar e aderir essa ponte a outra bactéria, no qual as duas bactérias vão dividir o seu material genético, e vão mudar aí a sua composição. Uma vai mudar o seu material genético da outra. E aí ela também, só que essa reprodução sexual ela não ocorre com tanta frequência nas bactérias. Geralmente ocorre mais essa reprodução assexuada, porque ela é mais rápida, porém ela vai gerar aí descendentes iguais. Outra coisa muito importante das bactérias é que ela também é importante na produção de alguns produtos que nós consumimos. Como o mais conhecido de todos é a fermentação, que é utilizado para fazer leite, queijo, pão. Então, todos esses alimentos que nós consumimos, eles são derivados das bactérias, que são através de um processo chamado de fermentação. Nós também vamos ter os hormônios de crescimento, hormônio de insulina, vitamina do complexo B e vitamina K. Então, todos esses produtos aqui, eles são derivados das bactérias que nós consumimos, que nós possuímos no nosso organismo. Também as bactérias podem causar doenças. Aqui eu citei algumas para vocês, que é a cólera, hanseníase, leptospirose, meningite, pneumonia, sífilis, tétano, tuberculose e a clássica e muito conhecida disenteria. Bom, a cólera ela é uma irritação intestinal que causa diarreias frequentes. E essas diarreias frequentes ela pode causar desidratação e com a falta de tratamento pode até causar a morte. A hanseníase ela é uma doença que afeta a pele. Então a pele ela fica completamente cheia de manchas e umas manchas avermelhadas e dá bastante coceira e irritação. Temos também a leptospirose, que ela é característica de uma febre alta e com sequência de vômitos e dores musculares. A leptospirose ela é passada por água não tratada ou por manusear lixo infectado. A meningite ela causa complicações nas funções cerebrais. A pneumonia, que é também bem conhecida, ela afeta aí os pulmões, afeta aí a respiração. A sífilis ela é uma doença sexualmente transmissível. É uma DST. O tétano, que provoca espasmos musculares, ela pode ser provocada por ter pisado em um solo que está infectado com essa bactéria que causa o tétano, ou então por algum objeto que esteja enferrujado. A tuberculose, ela também é uma doença que afeta os pulmões e pode atingir também vários órgãos.
E a disenteria, que ela afeta diretamente o nosso intestino, causando diarreias. Todas essas doenças, elas são tratáveis, certo? E elas são tratáveis com o uso de antibióticos. Então, sempre que tiver aí uma doença causada por bactéria, ela vai ser tratada com o uso de antibióticos. E agora nós vamos falar sobre as cianobactérias. As cianobactérias, elas também são conhecidas como algas azuis ou cianofícias. Por quê? Porque ela tem uma característica azulada, porque ela tem a ausência de cloroplastos, que são aquelas estruturazinhas que deixam a cor esverdeada da bactéria ou das plantas. Então, ela não tem essa estrutura. Então, sua coloração vai ser azulada. Elas são organismos bem semelhantes às bactérias, também são autótrofas, fotossintetizantes, ou seja, produzem o seu próprio alimento. Sua reprodução também ocorre por bipartição, de forma assexuada, e ela pode estar presente na água, formam colônias e também fazem parte aí do fitoplâncton. E agora nós vamos falar sobre as arqueobactérias. Elas também são conhecidas por árqueas e elas são organismos que são unicelulares, procariontes, ou seja, não possuem a membrana nuclear, como eu já falei. Elas são seres autótrofas ou heterótrofas, ou seja, produzem seu próprio alimento, ou então precisa de outro organismo, elas se apresentam dessas duas formas. Elas são capazes de sobreviver em ambientes inóspitos, ou seja, ambientes que nenhum outro ser vivo consegue sobreviver. Então, essa é uma característica que somente as arqueobactérias possuem. Elas sobrevivem em locais como, por exemplo, as fontes termais, que eu coloquei aqui na imagem, que são locais com alta taxa de sal mineral e temperaturas altíssimas, de 100 graus Celsius. Então, uma das características bem nítidas das arqueobactérias é essa capacidade de sobreviver em qualquer ambiente, em ambientes que nenhum outro ser vivo sobrevive. E ela também são os indivíduos que são considerados mais antigos, são um dos primeiros seres vivos da Terra. E por hoje é só. Peço que vocês façam a atividade do livro nas páginas 118 e 119, ok? E por hoje é só, pessoal.